canal disponibiliza todas as aulas da semana lá no sábado. Você entrará no canal do Explicaê, no sábado, no YouTube, e estão lá todas as nossas aulas da semana. Caso contrário, né? Valtemir, se eu perder, cara, não puder assistir no sábado, aí, gente, né? Você vai ter que esperar lá o final do ano, nas nossas revisões, talvez nós disponibilizemos. Talvez, a não ser que você queira assinar a nossa plataforma. Valtemir, é fácil? Claro, gente, é muito fácil. Entra lá no site do Explicaê, veja os pacotes que você tem lá de assinatura. Nós temos pacotes de R$15. Nós temos pacotes de R$26. Nós temos pacote para todo gosto e todo bolso. Valtemir, isso dá acesso ao quê? Rapaz, você tem uma gama incrível de apostilas, de exercícios, provas comentadas, aulas de todo tipo de conteúdo que você imaginar. Aula de todo tipo, de todo tipo. Eu estou com dificuldade, sei lá, em alguma coisa de matemática, logaritmo. Pronto, logaritmo. Bote lá no site, já vai aparecer as aulas, apostilas que tem aquele conteúdo de logaritmo. Caramba, é assim tão fácil? É assim fácil, gente. É muito fácil. É uma mão na roda, como se diz. Tá certo? Então, é para facilitar a sua vida, para facilitar o seu estudo, tá certo? Nós estamos aqui como suporte para vocês. Para quê? Para que vocês cheguem no dia do Enem e digam assim, rapaz, eu aprendi muita coisa na minha escola, mas o Explicaê me complementou, certo? Eu estou seguro, eu estou preparado, eu vou enfrentar o Enem, eu vou enfrentar qualquer vestibular. Pode vir que eu estou fervendo. Você vai dizer assim. E o colega do lado se pensa, pô, por que você está tão confiante? Você liga para ele, que eu assinei o Explicaê, velho. Entendeu? Eu assinei, estava lá assinando o Explicaê. É por isso, eu aprendi tudo que tinha, mais um pouco. Caramba, é assim mesmo. Faz a propaganda, fala pro teu amigo, fala pro teu vizinho, né, que você tem Explicaê. Perfeito? Beleza? Valtemir, tem mais aulas? Tem. Se você procurar no nosso canal no YouTube, vai encontrar outras aulas. Aulas de República, aulas de Era Vargas, tem um monte de aulas disponíveis aí para vocês. Tá certo? Beleza? Estão gostando? Chega junto. Valtemir, então, nós vamos falar sobre o quê? Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso curso, por quê? Nós já vimos aula aqui do período anterior à ditadura militar, né? Para quem perdeu a nossa primeira aula, só para que vocês tenham consciência de onde, né, nós já chegamos, por onde nós já passamos. Tipo, a nossa primeira aula eu comecei lá com o suicídio de Vargas. Caramba, isso foi em 1954, 10 anos antes do golpe militar de 64, então nós começamos nossa aula, analisando lá os porquês do suicídio de Getúlio, né? O contexto político, o que aconteceu após a morte de Getúlio, depois o governo de Juscelino Kubitschek, certo? Depois o governo do Jânio Quadros, depois o João Goulart, né? Do parlamentarismo ao presidencialismo, depois o golpe militar, e depois começamos a ditadura, Castelo Branco, tivemos uma aula sobre Castelo Branco. Né, os 3 primeiros anos da ditadura militar. Depois Costa e Silva. E hoje Médici. Hoje nós estamos falando do Médici. Valtemir, é o apogeu da ditadura? Senhores. É o apogeu da ditadura. Valtemir, isso faz parte dos anos de chumbo? Sim, sim. Ainda faz parte dos chamados anos de chumbo da ditadura. Valtemir, por que essa expressão anos de chumbo? Ora, gente, porque é o período em que mais se bate, mais se mata, mais se tortura no Brasil. Certo? Nós falamos aqui no início da ditadura militar que existiam 2 grupos de militares, certo? Temos um grupo moderado, chamado também de castelista, né, por conta do Castelo Branco ter sido o primeiro, e temos um grupo linha dura. Esse grupo linha dura tem 2 personagens. O Costa e Silva, que governou apenas 2 anos, de 67 a 69, ele teve uma trombose e acabou falecendo, e temos o Médici agora, que também é do grupo linha dura, do grupo linha dura. Ele não é moderado, certo? Aí Valtemir, e depois? Depois vem o Geisel, né? Na próxima semana nós vamos falar do Geisel, e na última semana nós vamos falar do Figueiredo, João Batista de Figueiredo, o último presidente militar. Compreendem? Então quer dizer que nós vamos ver todos os presidentes da ditadura, é um presidente praticamente por aula. Compreenderam isso? Beleza? Muito bem? Valtemir, então quer dizer que a ditadura ela não começou tão sanguinolenta, tão violenta no início. Rapaz, foi um choque, né? Embora algumas pessoas tenham dito, eu já vivi uma ditadura varguista, uma mais, uma menos, não faça diferença. Né? Porque eu digo que é muito diferente de um contexto atual, onde a nossa sociedade jamais toleraria um ditador. Nós não suportaríamos, nós iríamos para as ruas, certo? O brasileiro já demonstrou isso em várias outras ocasiões, de ir para as ruas e fazer protesto, gritar fora fulano, fora beltrano, seja ele quem for. Se não prestar, tira do poder. Certo? Faz pressão e tira esse cara do poder. Não tira pelas forças, não, tira pelo voto.
Essa é a nossa maior arma, é tirar o indivíduo pelo voto, não reelegê-lo, não colocá-lo de volta no poder, certo? Essa é a maior arma que o brasileiro tem em suas mãos, o título de eleitor e sua possibilidade de mudar o governante. Correto? Muito bem? Valdemar, então o que foi que aconteceu? Bom, pessoal, então vocês viram que em 1968 a ditadura estava chegando no seu apogeu com a decretação do famoso AI-5, dezembro de 68. Você vai retomar? Vou retomar o finalzinho da aula passada, certo? Para a gente pegar o embalo, pegar o fio da meada. Já que eu digo que história é como novela, né? Você tem que assistir as cenas do capítulo anterior para começar as cenas desse próximo capítulo. Compreenderam isso? Então, o que foi que aconteceu? O ano de 68 no Brasil foi muito marcante. Por quê, Botemeg? Bom, pessoal, Costa e Silva estava no poder desde 67, né? Eleição indireta, tá ligado? As eleições da ditadura militar não eram diretas, não era o povo que escolhia o presidente. Era uma meia dúzia lá de deputados e senadores que, né, confirmava, na verdade, o nome indicado pelo alto comando militar. Correto? E então o que aconteceu? Costa e Silva foi candidato único, não tinha como perder a eleição, né? Candidato único. Foi eleito, então, presidente pelo Congresso Nacional. E ele começou, então, a mostrar as garras do que é o chamado linha dura, daquele cara que não tolera a crítica, não tolera isso, não tolera aquilo. Mas aí começaram a surgir alguns protestos. Estudantes foram para as ruas, né? Principalmente em Rio de Janeiro, nos grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro. E aí aconteceu a morte de um estudante chamado Edson Luiz. A polícia o matou durante o protesto. A morte desse rapaz virou um símbolo da luta contra a ditadura. E aí começaram os protestos, chegando ao apogeu em junho de 68, com a famosa passeata do 100 mil no Rio de Janeiro, onde mais de 100 mil pessoas, segundo os organizadores, foram para as ruas protestar contra a ditadura militar. E o curioso é que não houve repressão à passeata, até por conta do pedido da Igreja Católica, certo? Muito bem. Ainda naquele ano de 68, quando chegamos em setembro, né, em vez da Semana da Pátria, que é a chamada Semana Comemorativa, que os militares adoravam fazer comemorações, tinha até cartaz, tinha propaganda sobre a Semana da Pátria, para tentar despertar o patriotismo, né, no povo brasileiro. E o que foi que aconteceu? Um deputado do MDB do Rio de Janeiro, Márcio Moreira, sugeriu que as mulheres do Brasil, em especial mulheres de militares, fizessem uma espécie de um protesto contra a ditadura, De que maneira, Walter? Não, vamos dizer assim, não deitando com seus maridos, com seus namorados, entendeu? Ser uma espécie de um boicote sexual. E aí o que aconteceu? O presidente Costa e Silva não gostou naquela ocasião, achou aquilo, né, uma provocação, e o que ele fez? Chegou no Congresso Nacional e disse, olha, eu quero que vocês do Congresso cassem o mandato deste rapaz, desse deputado. E qual foi a decepção do Costa e Silva? O Congresso não o atendeu. E olha que naquela época, aquela altura do campeonato, nós só tínhamos 2 partidos políticos no Brasil, né? A Arena e o MDB. Isso desde o AI-2. Então é fácil lembrar. AI-2, 2 partidos, né? Então, o que aconteceu? Mesmo o governo tendo maioria na Câmara, a maioria dos deputados não atendeu ao pedido do Costa e Silva. Portanto, não cassou o mandato do deputado Márcio Moreira. E aí o Costa e Silva disse, vocês querem briga? Querem ver só? Pronto. Em dezembro, o filho da mãe decretou o AI-5. Walter, aí o Congresso vai ser fechado, vários deputados e senadores terão seus mandatos cassados, o presidente da República agora tinha superpoderes, ele poderia cassar mandato, fechar Congresso, decretar estado de sítio, habeas corpus suspenso. Habeas corpus, o presidente poderia prender qualquer pessoa a qualquer hora do dia, sem qualquer mandado judicial. Poderia decretar estado de sítio a hora que quisesse, decretar estado de sítio a hora que quisesse. Então o presidente da República tinha em suas mãos agora um instrumento superpoderoso. Sem contar, né, gente, da censura prévia aos meios de comunicação. A partir dali nós vamos ter uma fiscalização intensa do governo militar sobre os meios de comunicação. Eu falo sempre do militar, mas eu gosto sempre também de lembrar que a ditadura não foi só militar. É uma ditadura civil-militar, certo? Nós temos uma parcela da sociedade apoiando, né, a ditadura militar. Não esqueçam disso também. Então o golpe, desde o golpe de 64, não foi só um golpe militar, foi um golpe civil-militar. Não esqueçam disso. O Enem, inclusive, já explorou essa temática aí, do golpe civil-militar. Correto? Muito bem. Walter, e aí, o que aconteceu? Pronto, velho. Aí decretou-se o AI-5. Só que, no início de 69, gente, o Costa e Silva tem uma trombose, né, cerebral, então vai para o hospital, entra em coma, certo? E aí, Walter, nesse caso, o que dizia a Constituição? Que o vice-presidente teria que assumir.
Então, 1969, nós temos a morte de Costa e Silva, certo? A morte de Costa e Silva. E então, o que se esperava? Que o vice-presidente assumisse, né? Isso é a coisa mais natural que se espera quando um presidente morre, que o vice assuma, ou quando ele renuncia. Só que o vice-presidente chamava-se Pedro Aleixo. Ele era civil, não era militar. Tá vendo aí? Era um civil. E ele não concordou com alguns pontos do AI-5, chegando inclusive até ser críticas ao excesso, né, que foi o AI-5. Pronto. Isso foi suficiente para que, assim que o Costa e Silva é afastado do governo, então o alto comando militar se reuniu, o vice-presidente chamava-se Pedro Aleixo, né? Pedro Aleixo, certo? E ele era civil, né? Então o que acontece? Aí o alto comando militar, formado pelo primeiro-ministro, não, primeiro-ministro, no Brasil não tem primeiro-ministro, formado pelo ministro do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, então o alto comando militar se reuniu e disse, olha, não vamos deixar o vice-presidente assumir. Vamos fazer então o quê? Vamos reconvocar o Congresso Nacional, para o Congresso Nacional, então, eleger um outro presidente da República. Não vamos deixar o vice-presidente assumir. E então, em 1969, quem é que o alto comando militar indica? Emílio Garrastazu Médici. Esse era o nome completo do presidente. Emílio Garrastazu Médici. Um gaúcho. Certo? Muito bem. Voltemeg, então o que acontece? O que acontece então? Médici torna-se presidente do Brasil. Foi candidato único. Se Voltemeg, o segundo Castelo Branco, né, que foi o primeiro presidente militar. Ele, quando disputou a presidência, disputou com 2 outros militares. Bem que de fachada, certo? Só para dizer que não tinha candidatos. Ok? Para dizer, não, ele não é candidato único. Aí botaram lá o Eduardo Gomes, né? Botaram lá um outro militar, sem muita expressão política. E aí o Castelo foi confirmado. Foi o cara que mais recebeu votos. Médici e Costa e Silva não tiveram ninguém contra. Um candidato só. Então, claro que muitos deputados e senadores não estavam presentes, tinham sido cassados, outros se abstinham de votar. Se abster de votar quer dizer o quê? Se recusar a votar, certo? Chegar lá e dizer, eu não voto em ninguém. Pronto. Optei por não votar em ninguém, certo? Até porque só tinha um candidato. Isso. Então o número de abstenções era até alta. Mas mesmo assim, o Médici teve quase 300 votos, né, no Congresso Nacional. Muito bem, tornava-se presidente do Brasil. É o terceiro militar? É o terceiro, né? Vamos conferir? Castelo Branco, Costa e Silva e, portanto, Médici. E ainda tem 2 outros. Ainda teremos 2 outros, Geisel e Figueiredo. Correto? Muito bem. Voltemeg, e aí? Bom, pessoal, então Médici assume o governo. Voltemeg, eu posso dizer que Médici é quem vai usar o AI-5? Pois é, gente. É isso que a gente diz. Apesar de ter sido decretado lá no governo do Costa e Silva, quem acaba usando mesmo, né, os instrumentos do poder instituído pelo AI-5 é o presidente Médici. Em 69, o AI-5 é transformado em emenda constitucional, é um emendão, entendeu? Alguns autores chegaram a dizer, não, isso seria uma nova Constituição. Era para ser, acabou não sendo. Né? Desistiram, tanto é que o Costa e Silva, antes de morrer, ele estava pensando em fazer uma nova Constituição em 69. Mas aí ele morreu, aí disseram, não, vamos fazer uma Constituição não, basta uma emenda. Pega os princípios, né, os artigos, incisos e parágrafos do AI-5 e transforma numa emenda constitucional. Então quer dizer que o AI-5 foi legalizado. Pois é, por incrível que pareça, velho. Né? Legalizaram. Legalizaram o quê? A prisão, a pena de morte. Pena de morte? Sim, gente. Prisão perpétua. Caramba, a Constituição brasileira, durante a ditadura militar, agora tinha isso? Era? Pois é. Olha que situação chegamos, cara. Voltemeg, não é à toa que isso é o apogeu da ditadura, né, velho? Exatamente. Isso é o apogeu da ditadura. Certo? Nossa equipe técnica tem perguntas. Esdra está perguntando, professor, como funcionavam os festivais musicais no período de Médici? Muito bem, Esdras. Olha, é bom que se diga aqui. Já percebi que você gosta muito dessa parte cultural, né, Esdra? Muito bem. Isso é bom, eu também gosto, velho, dessa parte. Correto? Então é bom que se diga que os festivais da canção, os festivais de música, eles vão perder um pouco da sua grandiosidade, né? Até porque havia o medo da repressão. Mas eles continuam existindo. Né? Até 1976 nós temos festivais da canção. Ok? Até 76, sim, nós temos.
Volta e meia, um ano sim, às vezes um ano não, realizavam-se. O ano antes disso, antes do AI-5, todos os anos nós tínhamos um festival. Mas ainda temos alguns festivais. Repito, perderam aquela grandiosidade, certo? Os festivais, eles simplesmente não tinham mais aquela música de protesto como antes. Até porque agora todo mundo tem medo, né, do AI-5. O presidente da República tem o AI-5 nas mãos. Então, se alguém fizer uma música de protesto, já sabe, vai cair no pau. Né? Vai apanhar. Ok? Diga, boy. O seu ex-aluno do primeiro ano, Evan Chance, né? Sim. Mas seria uma boa colocação a palavra golpe, sendo que boa parte da população civil não pedia intervenção militar? Você entendeu? Ei, Evans. Abraço, velho. Abraço. Bom, é o seguinte, velho. Eu não vejo como não ser um golpe militar. Percebe, velho? Eu vejo como um golpe militar. O presidente da República foi deposto. Nós temos um presidente legalmente constituído. Na verdade, um vice-presidente que se tornou presidente. O João Goulart. Certo? Então foi um golpe. Mas, volta e meia, havia um perigo comunista? Havia. Havia um perigo comunista. Certo? O João Goulart fazia alguns discursos insuflados, né, inflamados, provocantes, desafiantes, desafiando a ditadura, desafiando os militares, desafiando a elite brasileira, certo? Lá na China, por exemplo, enquanto ele esteve lá visitando Mao Tse-tung, ele fez um discurso um tanto quanto inflamado, compreende? Na Central do Brasil, no comício da Central do Brasil, em 13 de março de 60, o golpe foi, lembra? Do dia 31 para o dia 1º de abril. Né? De março para abril. Então, o resultado, ele fez um discurso também inflamado, ele se cercava de alguns indivíduos bastante agitadores, a exemplo do Brizola, certo? Então, o Brasil realmente vivia um período de instabilidade, correto? E quem tinha medo disso? Quem tinha medo? As elites tinham medo, certo? A alta burguesia brasileira tinha medo disso, compreende, cara? Entendeu? Então, o que acontece? Mas ninguém garante que o Brasil estaria caminhando para uma ditadura comunista. Ninguém garante. Mas também ninguém pode negar que havia indícios no Brasil que estávamos, né, tendo uma tendência esquerdizante ali. Talvez o Brasil não virasse uma nova Cuba, mas era de assustar, sabe? E aí as elites reagem, certo? E as elites reagem em parceria com quem? Com os militares. E além disso, tinham a bênção do tio Sam, como eu chamo os Estados Unidos da América. Entendeu? O governo norte-americano deu carta branca para o golpe militar no Brasil. A elite brasileira, políticos importantíssimos, como o governador de São Paulo, Ademar de Barros, o governador Magalhães Pinto, de Minas Gerais, o governador do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, o ex-presidente Juscelino Kubitschek, deram apoio ao golpe? Deram apoio ao golpe. Compreende? Então, foi um golpe, sim. Foi um golpe. Ok. Mas foi um golpe para evitar... Se usa muito essa ideia de que foi uma ditadura para implantar, foi uma ditadura implantada para evitar outra. Certo? Para evitar outra, sim, uma possível ditadura comunista. Mas, velho, a gente não pode trabalhar só com o sim, né? E se fosse assim, se fosse aquilo? Então, o que existia era um governo legalmente constituído, aparentemente ainda democrático, né? E aí tomaram o poder e implantaram a ditadura. Correto? Falou? Beleza? Muito bem. E então, senhores, o que acontece? Em virtude do AI-5, né? E essa estava perguntando sobre os movimentos culturais. Então, a partir de agora, censura, repressão, todo mundo tinha medo, né, Zéras? E então, o que acontece? A juventude brasileira, a juventude rebelde do Brasil, né? Os estudantes, os enganjados politicamente, aqueles que tinham um maior nível de consciência política, eles decidem partir para a luta armada. Caramba, então começa um período de luta armada no Brasil? Sim, começa um período de luta armada no Brasil, certo? Então, como assim, Walter? Luta armada? Gente, vão surgir vários grupos guerrilheiros no Brasil, certo? Vários grupos guerrilheiros, exatamente. Walter, a grande inspiração é Cuba, com certeza. Né? Aliás, muitos jovens brasileiros foram a Cuba, o Brizola mesmo enviou, né? Muitos jovens brasileiros, bancou a viagem de muitos desses jovens brasileiros para que fossem a Cuba treinar. Afinal de contas, a grande inspiração, os grandes inspiradores são Fidel e Che Guevara. Certo? Che Guevara já estava morto, em 67 ele foi morto na Bolívia, né? Mas é bom que se diga que esses dois heróis da esquerda brasileira, né? Da juventude rebelde da América Latina, não é só do Brasil, não.
Isso acontecia também, teve um movimento guerrilheiro em quase todos os países latino-americanos onde tinha ditadura. Ah, a Argentina teve ditadura, teve grupo, né, grupo guerrilheiro também lá, os montoneiros. Tinha grupo guerrilheiro no Peru, tinha grupo guerrilheiro no Paraguai. Onde teve ditadura, teve grupo guerrilheiro. E esses grupos eram de esquerda? Eram de esquerda, certo? De esquerda quer dizer o quê? Ideologia socialista, né, gente? Compreende isso? E o governo cubano estava por trás de quase todos eles, até porque Cuba era uma espécie de uma sucursal do governo soviético aqui na América Latina. Compreende isso? Ah, caramba, então quer dizer que por trás disso ainda tinha um dedo soviético? É claro que sim. Do mesmo jeito que as ditaduras militares tinham o dedo e a mão e o braço dos Estados Unidos. Vamos assim dizer. Compreendem o que eu estou dizendo? Certo? E aí começam a surgir grupos guerrilheiros em várias partes do Brasil. Alguns deles vão chamar atenção mais do que outros, né? Alguns grupos guerrilheiros. Quantos, Walter? Rapaz, nós não temos algo muito preciso. Nos livros que eu já li, pesquisei, eu já cheguei a contabilizar 32 grupos guerrilheiros. Porra, 32 grupos guerrilheiros? 32. Dizem alguns especialistas que eis um dos motivos para que a esquerda no Brasil e o movimento armado, a luta armada, fosse fraca. Porque ela se fragmentava muito. Aí qual a razão, Walter? É tipo assim, eu pertencia a um determinado grupo guerrilheiro, daqui a pouco eu me desentendia com o líder, porque ele queria interpretar a teoria marxista de acordo com a visão leninista, eu interpretava de acordo com a visão stalinista, e aí brigava com o cara, olha, fica aí com o seu grupo que eu vou criar o meu. Daqui a pouco, dentro do meu grupo, surgia um outro dissidente, que discordava da minha interpretação stalinista da história, né, e queria agora adotar uma interpretação maoísta, uma referência a Mao Tse-tung. Então, por conta disso, o que acontecia? A esquerda se fragmentou muito. A luta armada era muito fragmentada. Certo? A Argentina praticamente só teve um grupo guerrilheiro, né? O grupo dos montoneiros, certo? Aqui não, cara. Nós chegamos a ter 32 grupos guerrilheiros. Há um certo exagero nisso, sim. Há um certo exagero nisso, certo? Alguns grupos chamaram muita atenção, né? Como a ANL, né? A ANL, certo? Nós temos também grupos como o VRP, Vanguarda Revolucionária Palmares, MR8, certo? MR8, né? O Colina. Então nós temos alguns grupos guerrilheiros que vão chamar atenção, como também teremos alguns guerrilheiros que vão se tornar celebridades. A esquerda até hoje celebra o nome desses caras, dentre eles o grande Marighella. Muito bem, nossa equipe técnica com mais perguntas. Muito bem, Esdras Gabriel. Esdras, velho, parabéns pelo seu gosto de história, você parece que gosta muito de história. A ditadura foi influenciada pelos Estados Unidos, porém os Estados Unidos também influenciou o fim desse período? Sim, Esdras, mas é tipo assim, Esdras, você está se antecipando. Eu vou chegar lá, isso é para o próximo governo, que é o presidente Geisel. Walter, como assim, velho? Como é que a ditadura é implantada com apoio norte-americano, depois ela é desestruturada por pressão dos Estados Unidos também? Tipo, chega um momento, Esdras, que o governo soviético não representava tanta ameaça assim mais aos Estados Unidos, certo? Então, na década de 70, 75, 76, o governo norte-americano ele foi começando a perceber que já não via aquele perigo comunista todo que existiu lá no início dos anos 60. Então, a ditadura começa a sofrer pressão dos Estados Unidos para que fosse mais branda, para que prendesse menos, torturasse menos, abrandasse, né, na perseguição aos inimigos, compreende? Por isso que tem um livro chamado A Dita Branda, né? Aliás, um termo usado pelo Hélio Gaspari, certo? A dita branda, uma ditadura militar mais branda. Isso a partir de quem? De Geisel. É por isso que a gente diz que durante o governo dele, começamos uma abertura lenta, gradual e segura, certo? Que seria uma transição, para o retorno democrático. Sim, seria um retorno ao princípio democrático, mas dentro dos limites criados pelos próprios militares. Deu para entender? Então não seria como o povo queria, né? Não seria do jeito que o povo queria, de acordo com o que eles dissessem, ok? Mas isso, Esdras, nós vamos ver na próxima semana, não perca a aula sobre Geisel, que nós vamos falar desse processo de abertura, compreende? E aí o governo norte-americano exerceu uma certa pressão? Sim, exerceu uma certa pressão. E aí é bom que se liga também, coincide também, Esdras, com a época em que o milagre econômico tinha chegado ao seu fim, cara, ok? Diga-se passagem isso também, beleza? Muito bem, gente. Então, a luta armada, ela se espalha pelo Brasil. Também tinha luta urbana e luta rural. Sim.
predomina a luta urbana, certo? Os grupos guerrilheiros urbanos. Formados por quem? Estudantes universitários, estudantes secundaristas, gente, até filhos de indivíduos da classe média. Às vezes o pai dele apoiava a ditadura, o filho era rebelde contra aquilo. Era um rebelde contra aquilo. Filhos de gente da classe média também se envolvem em luta armada. Contra a ditadura, certo? E, volta bem, como é que consistiam as ações deles? Bom, as ações eram simples, né? Primeiro, vamos arrecadar dinheiro. Arrecadar dinheiro, sim, para quê? Para comprar armas, né? Para comprar munição, para treinar. E aí eles faziam assaltos a banco. Sério, velho, sério. Grupos desses jovens, encapuzados muitas vezes, outras vezes não, invadiam agências bancárias, sei lá, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, anunciavam os assaltos, enquanto estavam arrecadando o dinheiro ali, desapropriando, ou expropriando. Gente, isso aqui é uma expropriação, né, do capital privado que explora e mantém a ditadura, entendeu? Então eles faziam mini discursos ali enquanto estavam assaltando o banco. E esse dinheiro era usado para quê? Para financiar o próprio esquema da luta armada. Compreende isso? Assaltavam também casas de políticos, sequestravam pessoas, sendo que o sequestro mais famoso de todos foi aquele do embaixador norte-americano. Os caras sequestraram o embaixador norte-americano, né? Sequestraram o representante do governo japonês, um representante do governo suíço, o embaixador suíço. Sequestros. Vou dizer que é verdade que essa luta armada também matou militares? Também matou gente. Também. Era uma luta armada, o nome já está dizendo. Ou você matava ou você morria também. Quantas pessoas? Olha, não são números tão precisos. Até porque a galera também não sai revelando quantos eles mataram. Mas segundo alguns grupos aí de direita, esses grupos guerrilheiros teriam matado cerca de 120 pessoas. Cerca de 120. E os militares, a ditadura, oficialmente matou quanto? A Comissão da Verdade, né, instalada no governo Dilma, chegou à conclusão de que cerca de 500 pessoas morreram durante o regime militar. Certo? Isso entre mortos e desaparecidos. Até porque tem alguns indivíduos que desapareceram naquela época e nunca mais se teve notícia. Foram embora do Brasil. O mataram e enterraram clandestinamente, né? Até porque, de vez em quando, vinha denúncias de descoberta de cemitérios clandestinos, se é que vocês me entendem. Entendeu? Matava o indivíduo e enterrava ali, né, numa vala comum, no meio de uma mata, etc. E isso aconteceu também. Perfeito? Beleza? Muito bem. E aí, o que acontece? E então, essa luta armada, ela começa a promover atentados, sendo que um dos primeiros atentados aconteceu no aeroporto do Recife, do Guararapes, aliás, durante a campanha do Costa e Silva, né? Uma bomba foi colocada lá, e o Costa e Silva, curiosamente, ele ia da Paraíba para Recife, e o avião deu um problema, ele resolveu ir de carro. E a bomba estava programada para estourar no aeroporto dos Guararapes, quando o avião do Costa e Silva aterrissasse e a comitiva dele fosse passando por aquele local. Uma espécie de uma bomba relógio, né? E quem assumiu? Nem teve quem assumisse, embora o governo, na época, atribuísse a um grupo chamado Ação Popular. Teria sido o autor do atentado, né? A bomba que aconteceu no aeroporto dos Guararapes, em Recife. Compreendem? Então, quer dizer que a guerrilha agia de um jeito e os militares, então, usavam agora um argumento muito forte. Se perguntasse para um ditador, torturador da época, por que você está batendo, cara? Por que você está matando? Por que você está prendendo? Por que você está agindo dessa maneira tão cruel e desumana? Aí eles diziam, porque tem luta armada no Brasil. Como é que vocês querem que eu trate esses caras? Ou seja, a luta armada era uma forma de resistência contra a ditadura, mas ao mesmo tempo dava argumentos para que os militares torturassem, prendessem e matassem. Compreendem? Então, você pegaram tipo uma faca, dois gumes, né? É por aí, velho. Tá? Deu para entender? Se perguntar por que o governo matou, por que o governo torturou? Porque estavam lutando contra o governo. Estavam armados contra o governo. O governo até chamava esses caras de terroristas. Então, eu estava dizendo que o guerrilheiro mais famoso da história do Brasil, que ainda hoje é idolatrado pela esquerda brasileira, é o Marighella, o Carlos Marighella, que vai ser morto em uma emboscada no início do governo do Médici. No final de 69, armaram uma emboscada, inclusive usando, né, um padre lá, que era amigo do Marighella, né, era uma espécie de um interlocutor, e esse padre então ligou para Marighella, olha, eu quero me encontrar com você em tal local, entendeu? Aí Marighella, pô, para quê? Não, porque tem umas coisas para falar para você. Era um esquema. Aí Marighella foi e foi fuzilado dentro do carro lá, certo? Os militares fuzilaram o cara, perfeito? Então, Votemeg, é aí que entra também o Fernando Gabeira,
o José Genuíno, que participou da guerrilha rural do Araguaia, porque a guerrilha rural mais famosa aconteceu ali no estado de Goiás. Na verdade, norte de Goiás, sul do Maranhão, certo? Seria praticamente hoje o estado do Tocantins, né? Em virtude do rio Araguaia. Os caras pretendiam formar o que Fidel fez em Cuba, certo? Camponeses, treinar camponeses para a guerrilha e depois marchar até Brasília e tomar o poder. Esse, pelo menos, era o sonho da galera da chamada guerrilha do Araguaia, certo? Uma guerrilha rural que tentava imitar a guerrilha cubana aqui no Brasil, certo? Um dos mais conhecidos membros dessa guerrilha foi o Fernando Gabeira, que hoje é jornalista, né? Nós tivemos também a presença do Franklin Martins, se bem que Franklin Martins participou mais da guerrilha rural, também jornalista. A Dilma Rousseff participou, só que Dilma participou de um grupo chamado Colina, né, que surgiu em Minas Gerais, em Belo Horizonte, certo? Então, o que acontece, cara? O que acontece, então, essa guerrilha, José Genuíno, do PT, né, participou da guerrilha do Araguaia. Ele foi um dos primeiros capturados pelo exército, ok? E, então, em virtude dessa guerrilha, o governo Médici foi violentíssimo. Também bateu e matou. Matou, torturou. Os métodos de tortura eram os mais variados possíveis, sendo que o mais conhecido e o mais citado é aquele chamado de pau de arara, onde a pessoa nua, né, ela era dependurada como se fosse amarrada com as mãos dentro das pernas, passava-se uma barra de ferro e essa pessoa meio que ficava pendurada numa trave, certo? E ali estava sujeita a todo tipo de tortura. Choques elétricos, sim, esmagamento de testículo, me perdoe de falar isso, né? Eu fico até imaginando, não gosto nem de imaginar, diga-se passagem. Né? Então, introdução de objetos cortantes, e aí botavam, se a mulher tinha medo de cobras, pegavam cobras, botavam em cima da pessoa, aranhas, sapos, deu para entender? Então havia todo um terror, a tortura era absurda, ok? Além da tortura física, havia a tortura psicológica, até porque os torturadores diziam que a tortura física, muitas vezes o cara resiste. Você bate, o cara resiste, mas a tortura psicológica, ela quebra o seu interior, ela quebra o seu eu. E aí você acaba entregando informações, porque muitas vezes as torturas eram feitas com o objetivo de obter confissões. Onde é que está fulano? Onde é que está escondido Beltrano? Qual é o nome que ele está usando agora? Até porque os guerrilheiros, né, gente, usavam pseudônimos, usavam nomes falsos. Compreendem? Certo? Que era uma maneira de disfarçar, de despistar, já que a inteligência militar vivia no encalço deles. E o Brasil tinha inteligência militar? Tinha, sim. Nós temos o nosso SNI. Eu falo nosso, né, gente, porque pertencia ao Brasil. Ok? O SNI, como se fosse a CIA brasileira, certo? Então nós temos uma inteligência militar que vivia monitorando, grampeando telefones, interceptando cartas, entendeu? Para ver se localizava essa galera da luta armada. Compreende? E a luta armada, então, foi derrotada? Sim, a gente diz que em 1975 a luta armada acabou sendo derrotada. Depois da morte de Marighella, depois da prisão do Genuíno, né? A morte de Lamarca, o capitão do exército que fugiu com uma Kombi repleta de fuzis e metralhadoras. Carlos Lamarca, um capitão do exército, um dissidente da ditadura militar, certo? Ele atuou primeiro em São Paulo, aí perseguido lá em São Paulo, chegou a fugir aqui para o interior da Bahia, onde veio a ser morto aqui no interior da Bahia, certo? O Carlos Lamarca. Aliás, existe um filme com Paulo Betti, muito bom, né? Contando a história do Lamarca, do capitão Lamarca. Certo? Muito bem. Vandenberg, então, o povo brasileiro tinha conhecimento disso, Vandenberg. Aí é que está, gente. É bom que se diga que muita gente no Brasil não tinha consciência disso. Por quê? A imprensa era proibida de noticiar, com raríssimas exceções, como foi o caso do embaixador norte-americano, em que os sequestradores, ou seja, os guerrilheiros, exigiram uma nota na imprensa, né, de que o embaixador tinha sido sequestrado. E o governo militar cedeu. Chegou a permitir, sim, algumas pequenas notas na imprensa falando dessa luta armada, para que o povo tivesse conhecimento. O embaixador norte-americano foi solto, mas em troca, guerrilheiros foram soltos. Entendeu? Havia uma troca. Do mesmo jeito, quando capturaram também o embaixador japonês, quando capturaram o embaixador suíço, então havia trocas. Liberta-se um prisioneiro e o governo militar libertava, muitas vezes, dezenas de guerrilheiros que estavam presos. Ok? E quando eles libertavam, o governo exigia uma coisa: esses caras não poderiam ficar no Brasil. Então eles eram geralmente deportados, exilados. O destino da maioria era Cuba, diga-se passagem. Porque muitos deles pretendiam lá treinar e um dia voltar ao Brasil. Exemplo de José Disseu. José Disseu, que hoje é um dos grandes mentores do PT, ele então
foi exilado, foi trocado no episódio do embaixador norte-americano, foi para Cuba e fez cirurgia plástica e etc. E aprimorou a sua tática de guerrilha para voltar ao Brasil mais tarde e, quem sabe, tomar o poder. Quando ele chegou de volta, a ditadura já estava mais branda. Ok? Nós temos mais perguntas da nossa equipe técnica aqui. Oi, boy. Muito bem. Então, mais perguntas? Gabi, como funcionava, aliás, como ficava o posicionamento das outras potências, como os Estados Unidos, frente a esse militarismo? Como ficou a questão da situação econômica e a dívida externa do país? Muito bem, Gabi. Eu vou abordar isso aqui dentro da parte econômica. Eu vou falar do milagre econômico agora, certo? Muito bem. Esdras, esse grande aumento econômico do período da ditadura é real, já que ocorreram obras faraônicas, ou era falso, já que ninguém podia criticar? O que acontecia com policiais que não apoiavam a ditadura? Bom, os policiais que não apoiavam a ditadura eram reprimidos ou simplesmente afastados, colocados na reserva, aposentados antes da hora. Certo? Acontecia isso? Acontecia. Muitos militares foram presos. Muitos chegaram a ser torturados. Pela própria ditadura militar, sim. Pela própria ditadura. Por não apoiarem o sistema. Tá certo? Então, gente, o que acontece? O governo militar, ele tentava esconder tudo isso através de uma propaganda ufanista. Certo? A partir de uma propaganda ufanista. Waltenberg, o que é uma propaganda ufanista? É uma propaganda de enaltecer o patriotismo. Né? O Médici, ele vai usar, evidentemente, os números do milagre econômico. Né? O milagre econômico, ele existiu, viu, Esdra? Existiu esse milagre econômico. Agora, é bom que se liga, Esdra, existe uma diferença entre crescimento e desenvolvimento. O Brasil cresceu, mas não se desenvolveu, diga-se passagem. Eu já falei isso até lá no governo Juscelino Kubitschek. Certo? E o que acontece, velho? É um crescimento em que não beneficia toda parte da sociedade brasileira. Né? Na verdade, a alta burguesia, a classe média alta, essa foi beneficiada pelo milagre econômico. Cara, o Brasil cresceu, o PIB brasileiro cresceu uma média de 12% ao ano. Isso de quando a quando? De 68 a 74. Eu diria até 73. Até 73, certo? 11, 12% ao ano, inflação na casa dos 25%. Estabilizada ali. Então, quem era a classe média dizia, cara, eu vou reclamar dessa ditadura. Vou nada. Eu tinha um carro, agora tenho dois. Eu tinha só uma casa, agora tenho uma casa de praia. Entendeu? Eu viajo, uso roupa de marca, eu tenho um carro novo na garagem. Pra quê? Eu estou reclamando da ditadura? Não, não vou reclamar. Mas vou também, já a camada mais pobre, que é a maioria do brasileiro, aquele que vivia do salário mínimo, esse estava lascado, velho. Por quê? Porque o salário mínimo era mínimo, velho. O salário mínimo na época da ditadura, ele era na casa dos $60. Faz uma conta aí hoje. Quanto seria o salário mínimo? Bota R$4 o dólar. R$240 seria o salário mínimo na época da ditadura. Por isso que as pessoas tinham que trabalhar mais para tentar compensar. E aí trabalhava o pai, a mãe e os filhos para tentar ter com um pouco de comida dentro de casa. Porque se dependesse de um salário mínimo só, a comida acabava em 15 dias. E olhe lá, viu? Ok? Então existe uma propaganda ufanista que usa os números do milagre. Então o Médici foi muito inteligente nesse aspecto. O Brasil é o país do futuro. Ninguém segura esse país. Estamos crescendo no mesmo ritmo que o Japão. Para frente, Brasil. E para facilitar a vida desse filho da mãe e da sua propaganda ufanista, o Brasil ganha a Copa de Futebol do México em 70. E ele transforma a vitória, né, do futebol brasileiro no México, em 70, em propaganda política. Os jogadores da seleção brasileira foram transformados em garotos propaganda da ditadura. O Pelé nem gosta de falar disso. Né? Por quê? Porque o Médici usou, né, o fato do Brasil ter ganho a Copa do Mundo de 70 como propaganda política da ditadura. E aí os brasileiros que não tinham consciência do que realmente acontecia, diziam, rapaz, realmente, o Brasil está crescendo. É mesmo? Olha a Transamazônica. É uma obra faraônica. Ainda não terminou aquela porra. Agora também gastou-se milhões ali. A ponte Rio-Niterói. Impressiona até hoje. Qualquer pessoa diz assim, meu Deus, como é que esses caras conseguiram fazer esse negócio? Essa tal dessa ponte Rio-Niterói. Percebe? Então essas obras serviam para impressionar o público. Muitas vezes para gastar dinheiro. Os militares desviavam. Rapaz, havia corrupção? Sim, mas nós não sabíamos por quê. Porque a imprensa era amordaçada, ninguém podia investigar, ninguém denunciava. Né? O que nós sabemos é que a dívida externa, velho, ela pulou, quando os militares assumiram, de 4 bilhões de dólares para 102, eu estou arredondando, viu, Esdra?
né? Você que fez a pergunta aí, Gabi também perguntou sobre isso, tá? Eu estou arredondando. De 4 bilhões, não era 4 fechado, era 3,75 bilhões e pulamos para 101,4 bilhões. Eu estou arredondando, certo? Então, cara, nós pulamos de 4 bilhões de dólares em 21 anos para 102 bilhões de dólares. Você volta e 98 bilhões de dólares em 21 anos. E boa parte desse dinheiro foi em obras que nunca terminaram. Então, quem se aproveitou disso? As empreiteiras, né, cara? Também. As grandes empresas, né, da construção civil acabaram se aproveitando disso também. Políticos civis que apoiavam a ditadura. Certo? Mas o Brasil também expandiu sua... É verdade, a malha viária brasileira, ou seja, a construção de rodovias, cresceu muito. Fornecimento de energia cresceu pra caramba, principalmente depois de Itaipu, certo? Vai ser inaugurado em 74. Quando os militares assumiram, o Brasil tinha o quê? 6 mil, né? Produzia 6 mil megawatts de energia. Passamos para 21 mil. Então, alguns setores houve realmente crescimento. Compreende? Entendeu? Então, quer dizer, Votemec, que ampliamos o sistema de telefonia, ampliamos os meios de comunicação, de rádio e televisão, certo? Os satélites foram modernizados, ok? Claro, dentro dos limites, né, gente? Não é igual à modernização tecnológica de hoje que nós temos. O avanço tecnológico de hoje é espetacular, se comparado àquela época. Compreende? E embora a gente reclame da internet na nossa casa, né? Todo mundo reclama, eu também reclamo. Beleza? Então, a propaganda ufanista era a alma do negócio. Então, pessoas que não tinham muito contato com a luta armada, pessoas que não tinham conhecimento, diziam assim, não, rapaz, a ditadura não era ruim, não. Era boa até. Era boa. O índice de criminalidade não é igual ao de hoje. As escolas públicas eram melhores. Os hospitais públicos não eram tão ruins assim. O governo construía conjuntos habitacionais. Percebe? Então, Votemeg, quer dizer que o governo dava uma mascarada. Dava uma mascarada. Nem todo mundo tinha consciência do que acontecia realmente nos bastidores da ditadura militar. Compreende isso? Nem todo mundo tinha consciência, nem todo mundo tinha consciência. O cidadão comum, ele não conseguia perceber isso. Né? Algumas pessoas achavam meio estranho, tipo, às vezes você ia comprar um jornal, velho, e estava lá, primeira página, receita de bolo. Como um jornal de circulação nacional, na primeira página, uma receita de bolo? Que porra é isso, velho? Todo mundo sabe o que acontecia, né, gente? A censura, né? Retirava aquela notícia que não era agradável aos militares e botava ali qualquer besteira. Um tapa-buraco. Percebem? Beleza? Votemeg, ainda continuava existindo aquele programa de rádio da Hora do Brasil, né? E nós temos que lembrar também um outro detalhe, né? A Rede Globo de televisão, que foi criada em plena ditadura, tudo indica que subvencionada pelos militares, né? Que financiaram, agilizaram a compra de equipamentos, etc. A Rede Globo criou, inclusive, o Jornal Nacional para ser a Hora do Brasil da televisão. A Hora do Brasil, a ideia era essa, o esquema era parecido isso. O Jornal Nacional da Globo, tanto é que a ideia era terminar sempre com uma noticiazinha bonitinha, para o pessoal rir, olha a borboletinha saindo do casulo, olha que coisa linda, a criancinha aprendendo a caminhar, entendeu? Aquela noticiazinha última sempre para quê? Porque a última informação é sempre a que fica na sua mente. As primeiras notícias são impactantes, mas depois as últimas tem que ir abrandando, certo? Para você não dormir com raiva, para não dormir revoltado. Ok? Beleza? Então, nós temos muita coisa interessante para falar de ditadura militar. Muito bem, só que o milagre econômico vai virar um pesadelo. Por quê, Votemeg? Em 1973, nós temos no Oriente Médio esse episódio aqui, ó. O episódio conhecido como a Guerra de Yom Kippur. A Guerra de Yom Kippur, a Guerra de Yom Kippur. Votemeg, o que é isso, velho? Isso aqui é um conflito lá no Oriente Médio entre árabes e palestinos, certo? Árabes entre israelenses e palestinos, de passagem, né? E o que aconteceu? Atacaram Israel no dia do perdão, Yom Kippur quer dizer isso, o dia do perdão, né? Israel revidou. E o que aconteceu? O que aconteceu? Os países árabes, como protesto contra Israel, resolveram simplesmente paralisar a produção, reduzir a produção de petróleo. Aí o preço do barril de petróleo sobe para a estratosfera. Imagina, cara, você tem um barril de petróleo a $4, daqui a pouco pular para $100. Porra, velho, e aí? Detalhe, né? Ferrou com a gente. Por quê? Porque essa altura do campeonato, o Brasil importava cerca de 60%, 70% dos combustíveis que consumia. Caramba, o Votemeg era tanto assim? Era, velho. A gente não era autossuficiente, o Brasil não era, aliás, ainda não é, né? Autossuficiente na produção de combustíveis. A gente, às vezes, hoje, o Brasil exporta petróleo bruto e importa gasolina. Imagina, que incoerência da porra, né? Então, o que acontece? O que acontece, então, é que o Brasil, então, era vulnerável
a essa crise internacional. E aí a inflação, que estava estabilizada na casa dos 20%, 25%, começou a subir, olha, começou a subir. E o salário mínimo não subia na mesma proporção. Por quê? Porque era parte do esquema do milagre econômico manter o salário mínimo arrochado, o salário mínimo. E aí a classe trabalhadora começa a chiar, começa a reclamar. Waltenberg, então está explicado agora por que os militares daqui a pouco começam a abrandar, a bater menos, a torturar menos. Por quê? Porque o milagre econômico virou pesadelo. A inflação vai disparar, eles não tiveram suporte para dar a volta por cima, né, Waltenberg? Embora no governo do Geisel vem aquele projeto conhecido como Proálcool. Não sei se vocês lembram. A ideia de produzir álcool combustível, né? Que na época foi um fracasso. Hoje não, hoje todo mundo tem carro flex, né? Às vezes a gasolina está lá, mas cara, pô, estou com pouco real no bolso, bota álcool, né? Embora as matemáticas dizem que não compensa muito, né? Não compensa muito você substituir a gasolina por álcool. A não ser que o preço do litro do álcool seja de, no máximo, 70% do valor do litro de gasolina. Certo? Do contrário, dizem que não é muito, vamos dizer assim, muito inteligente usar álcool no lugar da gasolina. Ok? Já que o consumo tende a ser maior. Perfeito? Muito bem. E então o que acontece, cara? O que acontece então? O milagre econômico virou um pesadelo, a inflação disparou, a economia descontrolou, e aí é assim que o Médici deixa o governo. É assim que o Médici deixa o governo. Por isso, gente, que o Grupo Linha Dura não tinha como mais eleger um outro presidente. O Grupo Linha Dura não tinha mais como sustentar-se no poder. Compreenderam? Por isso que os moderados estão voltando. Por isso que a partir de 74 nós vamos ter quem? O Geisel, um presidente moderado. Um presidente moderado. Waltenberg, e aí Geisel vai tentar resolver a situação. Vai tentar resolver a crise. E a pior de todas era a crise inflacionária. A inflação estava lá em cima de novo, subindo. Waltenberg, e antes da ditadura, quanto é que era? Poxa, em 64, gente, a inflação chegou a quase 100% naquele ano de 64. Caramba, no ano do golpe, a inflação ficou na casa dos 96%, 95%, 96%, né? Dependendo do autor da pesquisa apontada. Caramba, isso era muito, certo? E agora ela volta a subir. E aí a classe trabalhadora vai dar um recado, né? Na eleição de 74, nós vamos falar muito melhor disso na próxima semana, na eleição parlamentar de 74, você vai ver o MDB, o partido da chamada oposição tolerada, ele duplica o número de deputados, ele triplica o número de senadores, e aí o governo militar diz, epa, a ditadura militar tem que pegar mais leve. Então vamos anunciar algumas liberdades, vão começar a pegar mais leve. E foram pegando mais leve, sim, até que em 78 nós tivemos a grande notícia, a extinção do AI-5. O AI-5 será extinto em 78. Então durou 10 anos a desgraça. Durou 10 anos, certo? E o povo brasileiro comendo o pão que o diabo amassou. Mais uma pergunta. Muito bem. Evans. Devido à nossa extensão territorial, por que não inventaram em malhas férreas, ou não investiram, né, em malhas férreas em nosso país? Olha, Evans, é uma pergunta fácil de ser respondida, certo? Não é tão difícil, não. Esse erro, ele foi, vamos dizer assim, desde o início, eu diria, final da República Velha. Não sei se você lembra, teve um presidente chamado Washington Luiz, que o lema dele era governar e abrir estradas. O automóvel era visto pelos brasileiros como sinônimo de modernidade, sinônimo de status, até hoje, né, velho? Você sabe o que é. Você pega um carrão chique, vai dar uma volta na cidade, a galera fica te olhando, porra, velho, o cara comprou aquele carro, pô, aquele carro é massa, aquele carro é isso. Então, o que aconteceu, velho? Então, já isso na República Velha. E aí, no início do século XX, o Brasil sofre uma enxurrada de automóveis. E o governo preocupado em fazer o quê? Essa modernização. Modernização de quê? Das estradas, ampliação de estradas. Vargas fez isso. Quando chegou em Juscelino, então, sabe, Juscelino Kubitschek, porque ele estava trazendo as multinacionais montadoras de veículos para cá, Volkswagen, Ford, GM, a porra toda. Então, velho, vamos investir. O que não foi uma atitude inteligente. Mas isso era propagandeado como se fosse sinônimo de modernidade. Quando o Brasil deveria ter investido onde? Em outros meios de transporte. Quantos rios ou trechos de rios são navegáveis e a gente não explora, cara? Percebe? Entendeu? Quantas ferrovias estão aí abandonadas? Tire aqui pela nossa
pequena Aracaju, que tinha uma linha férrea cortando a cidade de uma ponta a outra, e foi abandonada. E que poderia servir para transporte urbano. E abandonaram. Nós temos um Rio Sergipe aí que dá para você navegar. Entendeu? Dá para fazer transporte urbano? Dá para fazer transporte urbano. Mas não se investe nisso. Por quê? Porque aí vem, né, as parcerias entre os governos e as multinacionais. As multinacionais, montadoras de carro, exatamente. Aí vem a indústria do combustível, que ganha dinheiro com isso. Quanto mais carros, mais estradas, mais combustíveis. Vem a indústria de pneus. Quanto mais estradas, mais consumo de pneus. Vem a indústria de peças e manutenção de carro, né, que também ganha com isso. Então, o governo, não, mas essas empresas geram emprego, elas geram renda também. Então, vamos investir nesse transporte rodoviário, que é caríssimo. E aí você sabe como é que encontram-se as estradas brasileiras, né? As nossas BRs, nosso trechinho aqui da 101, uma duplicação que não termina nunca, você sabe disso, né, velho? Nós estamos aí há quantos anos nessa duplicação da 101? Porque a Sergipe é grande, realmente, é um estado gigantesco. Nós temos uns 2.000 quilômetros de estrada, né? Que nada, velho. Entendeu? Infelizmente, Evans, isso é verdade. Nós poderíamos ter investido em outros meios de transporte, certo? Infelizmente, não investimos o suficiente. Beleza? Então você tem dúvida, velho. Evans, quem mais? Gabi fez pergunta. Walter Guedes também fez pergunta. Manda mais pergunta pra gente. Nós estamos aqui para atender você, velho. Entendeu? Vocês estão gostando da aula? Pô, depois dá um like aí, dá uma gostada, dá uma assinalada, assina o nosso canal, se inscreve aí, tá certo? Beleza? Muito bem. E aí, Walter Meg, o que acontece? Acontece então, tá chegando umas perguntas aqui, traz aí, boy. Muito bem, gente. A Maria, o Damile ou Pamela? Mara, isso tudo é da República Velha? Quando começou a nova? Não, peraí, Mara, assim, ó. A República Velha acabou em 1930, certo? 1930. De 30 a 45 é a Era Vargas, sacou? De 45 a 64 nós temos a chamada República Democrática. 64 a 85, ditadura militar. A ditadura militar, Mara, vai de 1964 a 1985, tá certo? São 21 anos, então tudo isso não é República Velha, não. Tá certo? Walter Miguel, a nova república começou quando, Mara? De 85 para cá, então nós temos a nova república. Né? Quem é o primeiro presidente da nova república? Seria o Tancredo, mas o Tancredo Neves morreu antes da posse, e aí quem assumiu? O Sarney. A Sarney governa de 85 a 90, certo, Mara? Depois de Sarney vem quem? Vem o Collor. Aí Collor governa de 90 a 92. Ele sofreu impeachment. Aí veio o vice do Collor, que é o Itamar. Itamar governa de 92 a 94. Ok? Depois, Fernando Henrique Cardoso, 2 mandatos, até 2002. Depois Lula, mais 2 mandatos. Dilma, 1 mandato e meio. Depois o Michel Temer. E agora o presidente atual. Tá certo? Beleza? Então, nem tudo é República Velha não, Mara. Tá certo? Beleza? Aqui é a xícara do Jô Soares. Tá certo? O que tem aí? Água é muito bom. Beleza? Muito bem. Então, Walter, aí o governo Médici, ele termina de forma um tanto quanto melancólica, não é isso, velho? Exatamente. Então, você quer dizer que essa crise do petróleo, sim, é considerada a primeira crise internacional do petróleo, acabou provocando o fim do milagre econômico. Exatamente. Então, a guerra de Yom Kippur, ela provocou a primeira crise internacional do petróleo. A primeira crise internacional do petróleo. O Walter, a ditadura militar não conseguiu fazer outro milagre? Não conseguiu, gente. Não conseguiu. Aliás, dali por diante, né, gente, o Brasil vai sofrer muito com essa desgraça chamada inflação. Inflação. Mas a inflação beneficiava alguém? Claro, quem tinha dinheiro para investir. Imagina, nós vamos ter, gente, inflação de 115% ao mês. Nós chegamos a fechar um determinado ano com a inflação de quase 1.800%. Cara, 1.800% de inflação ao ano. Então, se você tivesse muito dinheiro e botasse esse dinheiro numa aplicação financeira, e esse dinheiro rendia 1.000%, 1.800% ao ano, é por isso que teve gente, numa determinada época da história do Brasil aí, né, que vendia terra, vendia casa, tinha gente que vendia um apartamento e financiava. Botava o dinheiro no banco e alugava um apartamento. O lucro, a rentabilidade era tão grande, cara, que proporcionava a esse indivíduo ter um padrão de vida altíssimo. Caramba, com o dinheiro do apartamento ele investia, alugava outro,
E aí comprava casa, viajava, comprava carro, viajava, entendeu? Luxava. Por quê? Porque o rendimento era alto. Agora, e o pobre? Ah, senhores, o pobre, a gente diz que nesta época comia o pão. Quer dizer, eu até brinco dizendo que acho que nem no inferno tinha pão. Né? Porque tem um ditado popular que diz que quando a situação está difícil, o pobre come o pão que o diabo amassou. Eu costumo dizer que nem pão amassado pelo diabo tinha para o pobre comer. Certo? Era por isso também que você não tem condições de estar botando a mão no peito e cantando eu te amo, meu Brasil, eu te amo, meu Brasil, com a barriga reco, 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 reco na fome. O reco, reco da fome no estômago. Entendeu? Não tem como você ser patriota com o estômago vazio. Não tem como. Ok? Então o governo Médici, ele termina de forma melancólica. Aquela propaganda ufanista toda, né? Não foi muito bom no final. Para piorar, 74, o Brasil não ganha a Copa de 74, o Brasil perde a Copa de 74. Por quê? Porque se tivesse ganhado a Copa, talvez tivesse sido usado novamente como propaganda política. Ah, vou ter que em 78 o Brasil também não ganha, a Argentina quem ganha a Copa de 78, né? Houve uma maracutaia ali na Argentina em 78 para os argentinos serem campeões. Em 82 o Brasil também perde a Copa do Mundo, embora tivesse levado Sócrates, Zico, né? Aquela seleção maravilhosa de 82. E isso tudo, Votemeg, era ponto negativo contra a ditadura. Exatamente. Isso tudo era ponto negativo contra a ditadura. Compreende isso? Entendeu? Então quer dizer, Votemeg, que a ditadura militar, ela perdeu para a inflação. Perdeu para a inflação. Ok? Votemeg, e os movimentos de rua retornam? Vamos voltar já no final da ditadura, né? 78, nós vamos começar a perceber uns barbudinhos lá no ABC Paulista começando a fazer umas greves. Dentre eles, um barbudinho com 9 dedos. Certo? Mais uma pergunta, Esdra? Professor, não tinha oposição no Senado? Olha, Esdra, é o seguinte. A oposição que a gente chama durante a ditadura é a chamada oposição consentida, oposição tolerada. Você só tem até 1981 praticamente 2 partidos políticos, Esdra. O partido do governo, quer dizer, o partido que oficialmente era do governo, a Arena, formada por civis e militares que apoiavam a ditadura, certo? E você tinha o MDB, que era o partido da tal oposição. Entendeu? Agora, aquele tipo de oposição que, na verdade, não fazia oposição. Você é que me entende, Ezra. Percebe? Tipo assim, você é da oposição? O que é que você acha do governo? Como assim, É o quê? Você acha que alguém da oposição podia falar? Tinha coragem de falar? Nem todo mundo, cara. Percebe? Aí, quando a ditadura começou a dar sinais de que iria abrandar, aí a coisa foi mudando. 78, 79, aí você já começa a ver alguns indivíduos fazendo críticas ao regime. Percebe? Dentre eles, o Ulisses Guimarães, né, que foi um herói, certo, da luta não armada contra a ditadura, no sentido da redemocratização. Entendeu? Então tivemos vários políticos que começaram a bradar, mas isso de 78 por diante. Quando o quê? Quando o AI-5 foi extinto. Porque enquanto o AI-5 esteve em vigor, a oposição era amordaçada, velho. Era uma oposição calada. Deu para entender, velho? E depois a gente fala disso. Mesmo na época do abrandamento, que é o próximo presidente, o governo Geisel, você vai ver a desgraçada de uma lei Falcão, em que limitava a propaganda política no rádio e na televisão. Você imagine, você ser candidato da oposição, chegar no horário político, olha, gente, meu nome é Rotenberg, tenho 50 anos, vote em mim. O que mais, Rotenberg? Só isso. E proposta? Que proposta? Não pode falar de proposta. Deu para entender, velho, como é que era a oposição? Então não existia, meu. Não existia oposição, porque a oposição era de fachada, os caras não podiam fazer uma verdadeira oposição. Não é como hoje, não é como hoje. Compreende? Beleza? Então, Votemeg, quer dizer que nós estamos chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Votemeg, essa aula não fica disponível daqui a pouco, né? Ela sai do ar, mas no sábado ela volta, ok? Então, cara, eu quero assistir a próxima. Quando aqui é, Votemeg? Não perca. Na próxima semana, nesse mesmo horário, estaremos aqui de volta. E aí vamos falar do governo Geisel, vamos falar do processo que vai levar à abertura do regime militar, certo? Votemeg, a democratização é lenta, gradual e segura. Não esquecer desse lema, tá certo? Então, terminamos aqui um governo que foi duro pra caramba, um governo que torturou, que matou,
Timóteo, você não falou dos instrumentos de tortura. Eu acho que não vale a pena, gente, tá? Como eu disse, o mais conhecido é aquele pau de arara, que as pessoas eram penduradas, nuas, sujeitas a choques e outras coisas horríveis, certo? Mas tinha a pimentinha, cadeira de dragão. Você quer ler um pouco mais sobre esse período? Eu recomendo a leitura de um livro chamado Brasil Nunca Mais. Brasil, nunca mais? Vende nos sebos, na internet você encontra. Muito bom. Relatos de pessoas, né, que sofreram torturas, perseguições, que sofreram com a ditadura militar. Certo? Walter, então, se você também quiser ter um documentário muito massa na internet, chamado O Ano Que Não Acabou, não. Esqueci. 21 anos da ditadura militar, sobre os 21 anos da ditadura militar. Certo? Esqueci, diabos. Outra hora, na próxima aula, eu vou ver se eu olho esse documentário muito bom, que faz uma visão muito crítica sobre a ditadura militar. Certo? Então, são páginas negras da nossa história que a gente não pode calar, a gente não pode deixar de esquecer, não podemos contar de outra maneira. Temos que contar o que realmente ocorreu de verdade naquele período. Certo? Mas eu não sou a favor disso, eu não sou a favor disso. Nós estamos aqui a favor de A ou de B. Nós estamos aqui a favor da história, nós estamos no nosso compromisso com a história. Tá certo? Beleza? Você gostou da nossa aula? Deixa o seu comentário. Manda a sua pergunta. Beleza? Tomara que vocês tenham gostado. E aí, nossa equipe técnica, Kaique, como é que estamos? Mais alguma pergunta? Não? E o nosso tempo? Acabou? Valeu! Até mais. Até a próxima.